Olá, tudo bem com vocês? Hoje quero falar com vocês sobre rotação, RPM. Qual que é a importância da rotação na análise de vibração? Qual que é a importância da rotação na análise de vibração? Mas antes de começar, curtem os vídeos, compartilhem com os amigos, com os colegas de trabalho. Tem muitos vídeos legais lá no YouTube. Tem muitos lugares que não chegam informação, muitos lugares distantes. Eu recebo muitos e-mails, muitos WhatsApp solicitando informação sobre análise de vibração. Então vamos divulgar as informações. Passem para os amigos, para os colegas de trabalho. Vamos divulgar a informação, a análise de vibração, que é muito importante para uma fábrica, para uma indústria. Vamos lá? Eu quero falar com vocês a respeito de rotação, ou RPM, como vocês chamam, porque dentro da análise de vibração, é a ferramenta, é o item mais importante da análise de vibração, é o RPM. Porque através dele que nós calculamos todas as frequências, frequências de defeito, frequência de rotação, frequência de passagem de paz, de desbalanceamento, desalinhamento, frequências de defeitos de rolamento, de engrenamento, e aí vai. Ela é muito importante na análise de vibração, porque sem a rotação, se você não souber a rotação correta do seu equipamento, provavelmente você vai estar dando um laudo, fazendo uma análise errada. Porque tudo na análise de vibração, ela vai girar em torno da rotação. Então, eu tenho que saber a rotação do meu equipamento. Para poder calcular todas as frequências de defeitos, efeito de rolamento, todos os defeitos encontrados num conjunto. E qual que é a importância dela? Primeiro, se eu não souber, eu não sei calcular as minhas frequências de defeito. Segundo, eu tenho que saber se o meu equipamento ele trabalha com inversor de frequência, que modula a minha rotação. Eu tenho que ter essa informação. Para quê? Para eu poder ver qual que é a frequência, fazer os cálculos para chegar na rotação correta e acertar meu hertz, minha frequência de rotação. Para quê? Para eu poder calcular as frequências de defeito. Ela é muito importante na análise de vibração. Se você não sabe, se você não tem essa informação, dificilmente você vai fazer o cálculo de frequência de defeitos do seu componente. Defeito do rolamento, se você tem um desbalanceamento, um desalinhamento, uma falta de rigidez, passagens de paz, frequências elétricas. Então, ela é importantíssima. Principalmente para quê? Para eu poder calcular meu fundo de escala, para eu poder calcular quais são as frequências e defeitos do rolamento, para ver se eu consigo determinar um defeito de gaiola, acertar meu número de linhas, acertar meu fundo de escala, o meu corte inicial. Eu preciso saber da informação. E ela, a frequência de rotação, é o principal componente nosso na análise de vibração. Eu preciso saber se o meu motor ele está rodando na nominal. Se o meu motor não está rodando na nominal. Às vezes eu tenho lá na placa do motor, tá lá 1700 RPM, 1790 RPM. Eu vou lá e seto todas as minhas frequências para 1790 RPM. Só que o meu motor está lá limitado a trabalhar com 590 RPM. Como que eu sei isso? Como que eu determino isso? Eu vou lá com uma lâmpada de estrobo, verifico a rotação que está no meu motor, ou ali atrás na ventoinha, ou se eu tiver acesso a enxergar ali a chaveta, para eu poder determinar a rotação, confirmar a rotação do meu conjunto. Aí sim, sabendo a rotação, eu vou entrar lá no meu sistema, vou jogar a rotação certo para que ele possa calcular todas as frequências e defeitos do meu rolamento. E que eu possa saber também qual é a frequência de rotação. Através da frequência de rotação, eu vou lá na minha posição axial, sabendo a frequência de rotação, eu sei que uma vez a rotação é desalinhamento. Na vertical e na radial, uma vez a rotação, desbalanceamento.
Ah, vou verificar, vou calcular, vou acertar meus números de linha, meu Fmax, e vou me programar para eu poder pegar o defeito do rolamento. Gaiola, elementos, pista interna, pista externa. Ah, Leandro, como que eu calculo o meu Fmax? Eu tendo a rotação e sabendo a minha frequência do rolamento da pista interna, eu normalmente jogo lá 10 vezes, 11 vezes a pista interna. Ou algumas pessoas trabalham com 5. Aí vai de analista para analista. O que eu quero ver? O que eu quero enxergar? Por que eu pego lá até a décima primeira da rotação, da frequência da pista interna, do rolamento? Eu pegando todas essas frequências, eu consigo ver se o meu inversor, se for acionado por um inversor, se o meu defeito de pista, se ele é passagem de corrente. Ah, Leandro, mas eu consigo ir lá e medir se está tendo descarga de corrente. Beleza. Mas eu consigo, através dessas frequências 10, 11, determinar se a minha frequência, se o inversor está afetando o meu rolamento, tanto na pista interna como na pista externa. Por isso que é importante eu saber a rotação, para poder fazer todos esses cálculos dentro da análise de vibração. Senão eu não consigo. Então, o analista ou inspetor, a primeira coisa quando ele está montando o banco de dados é saber a rotação que esse equipamento vai rodar. Ah, é 1800, é 3600, é 1200, é 560, é 580, é 680 RPM. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber se o meu equipamento, mesmo estando marcado na plaqueta do motor que ele é 1800 RPM, eu tenho que saber se ele tem uma limitação de rotação. Às vezes o meu equipamento, ele tem uma limitação de rotação. Meu equipamento, eu tenho um motor de 1800, mas o meu equipamento ele não pode ultrapassar a 1000 RPM, a 1100 RPM, 1200 RPM. Então, normalmente o pessoal limita essa rotação. Eu tenho que ter essa informação para eu poder calcular as minhas frequências de defeito. Correto? Eu preciso saber o número de dentes do meu redutor, de cada par de engrenamento. Por quê? Senão eu não consigo determinar as frequências de defeito dos rolamentos dos eixos. Porque cada par de engrenamento ele me faz ou aumentar a rotação ou diminuir a rotação. Eu preciso saber disso para poder calcular naquele eixo os defeitos do rolamento, para saber também o defeito de engrenamento, para saber a rotação que o eixo vai estar rodando. Então eu preciso dessas informações para fazer uma boa análise de vibração. E a informação principal é a rotação. Lógico, eu preciso saber o número dos rolamentos para calcular as frequências, preciso saber o número de dentes do engrenamento para também calcular as frequências. Mas não adianta eu ter número de dentes, o número do rolamento, se eu não sei a rotação. Se eu não determinei a rotação que ele vai rodar. Se eu não sei se o meu equipamento está limitado a algumas rotações. Ah, o meu equipamento, Leandro, ele está lá, o motor é de 3.600. 3.559, vai lá. Beleza. Mas e se esse meu equipamento, ele não pode rodar 3.600? E pela característica, pelo projeto, a limitação dele é 3.400, 3.200. No motor está marcado, mas você tem que ter essa informação se ele está sendo limitado à rotação. Você precisa saber da rotação para você fazer os cálculos de defeito de cada componente do seu conjunto. Se é uma bomba, se é um ventilador, se é um redutor. Você tem que saber essa informação. E para nós de análise de vibração, é muito importante sabermos a rotação do nosso equipamento. Sabermos se ele é acionado com inversor, se ele é partida direta, se ele tem limitações na rotação, se no projeto ele está limitado a uma determinada rotação. Nós precisamos saber e ter essa informação. Para quê? Para que possamos fazer o nosso trabalho correto, assertivo, dar os nossos laudos assertivos,
Se eu não determinar, não souber essas rotações, o RPM do meu equipamento, provavelmente eu vou estar dando um laudo errôneo. Lógico, eu coloquei o cara para rodar, vai me aparecer uma frequência. Mas nem sempre a maior frequência é a frequência da rotação. Pode ser uns 120 Hz, pode ser segunda ou terceira ou quarta a frequência da rotação. Aí como que eu sei? Eu preciso conhecer a máquina. Eu preciso conhecer o equipamento. Eu preciso buscar informações de projeto, preciso ir até a operação, ver como que eles estão determinando que o meu equipamento rode. A própria operação ela sabe, esse equipamento não pode passar dessa rotação. Ele está limitado a essa rotação. Aí você pegou lá no motor, a rotação está muito maior ou está muito menor. Aí todos os cálculos são de frequência, às vezes está quebrando um rolamento, você não está pegando por esse motivo, porque a sua rotação está errada. Então se atentem à rotação do equipamento. Se atentem a conhecer o seu equipamento. Para quê? Para que você possa fazer um bom trabalho. Melhoria contínua. Ele tem que estar sempre buscando, sempre conhecendo. Ah, Leandro, eu não tenho uma lâmpada de estrobo. Eu tenho um tacômetro, que eu consigo chegar até o eixo de contato ou com infravermelho lá, que eu consigo medir. Aí eu não tenho. Consigo buscar informações desse conjunto, do projeto, junto com a operação. Ah, eu tenho lá um limitador do inversor. Quantos por cento está o inversor? Faz uma regra de 3. Se o seu equipamento, ele no motor está lá 1.800 RPM, então 100% do inversor, ele vai te dar 1.800 RPM. Mas tomem cuidado, às vezes 100% do inversor, o cara consegue jogar um pouco mais da rotação. Mas tentem buscar essas informações. Mas o básico é, se o meu equipamento é 1.800 RPM, o meu inversor a 100%, ele vai ser 1.800 RPM. Ah, mas o meu inversor está trabalhando com 80%. Faz uma regra de 3. 80% é X. Multiplica em cruz. Você vai achar a tua rotação próxima do equipamento. Então faça esses cálculos, busque informação. Não fiquem parados no tempo. Vamos estudar, vamos buscar informação. Estude o seu equipamento, estude a análise de vibração, está sempre aparecendo coisas novas. Essa é a dica de hoje, pessoal. Vamos trabalhar mais e mais e mais. Eu tenho o meu curso Análise de Vibração na Prática. Ele está muito legal, tem todas essas dicas, tem tudo lá como que você consegue chegar à rotação, os cálculos de frequência, quais são as principais frequências. Está tudo no curso. O curso está bem acessível. Está lá, eu vou deixar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês acessarem. Está muito bom o curso. Ok? Fiquem com Deus. Até a próxima!